A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Vamos começar mais um estudo bíblico, livro de Deuteronômio, capítulo 33. E sejam todos muito bem-vindos a mais esse devocional aqui no meu canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Os assuntos do vídeo de hoje serão a majestade de Deus e a bênção sobre as tribos de Israel. Deus vai abençoar cada tribo aqui individualmente. Da mesma forma que Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um de seus 12 filhos. Ele deu uma bênção específica para cada um, né? E agora, Deus, através de Moisés, está usando a boca do seu servo Moisés para abençoar a cada tribo de Israel, né? Santo é Jesus Cristo. Então, olha que coisa incrível, como é importante você abençoar, né? Baseado na palavra de Deus. Se você tem uma vida santa com Deus, se você é um servo de Deus, as palavras que saem da sua boca são palavras de bênção, amém? Da mesma forma que Jacó abençoou cada um de seus filhos, eles viraram cada um uma grande tribo. Agora, Moisés está abençoando essas 12 tribos que formam uma grande nação, Santo Jesus Cristo. Então, olha que coisa incrível, olha a multiplicação que está tendo aqui, né? Então, é muito importante você, sempre quando seus filhos vão sair de casa, você abençoar eles. É uma tradição que os antigos têm, que é bíblico, tá bom? Então, coloque a mão sobre a cabeça dos seus filhos, em posição de mãos, e abençoe a vida de seus filhos. E o Espírito Santo de Deus, os santos anjos de Deus vão guardar seus filhos onde quer que eles forem, amém? Então, vamos abençoar, que nossa boca seja instrumento de bênção aqui na terra, amém? Porque nós somos luz do mundo e sal da terra. Nós somos representantes do reino de Cristo aqui na terra. Então é muito importante você abençoar seus familiares, abençoar seus amigos, abençoar seus empregos, amém? Onde você estiver, que você seja instrumento de benção, amém? Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, em nome de Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Então aqui tem uma condição importantíssima, tem que ser homem de Deus, tem que ser mulher de Deus. Se você pode ler a Bíblia do jeito que for, você pode ter teologia, mas se você não tem uma vida de obediência e santidade ao Senhor, as suas palavras de bênção serão apenas palavras jogadas ao vento, porque Deus não estará nelas. Mas se você for fiel aos mandamentos de Deus, ao Evangelho de Cristo, se você tiver uma vida de santidade buscando ao Senhor, em oração, ajudando o teu próximo, toda palavra de benção que sair da sua boca, Deus cumprirá, amém? Porque Ele estará junto com você nessas bênçãos. Porque quando você é homem de Deus e mulher de Deus, você é representante dele na terra, Ele está nas suas palavras. Você pode falar e com fé, aquele que busca, que pede, alcança, né? Então pode determinar, pode abençoar, pode declarar vitória para a vida dos seus familiares, para a sua vida, e Deus cumprirá. Mas é necessário ser homem de Deus e mulher de Deus, amém? Verso 2. Disse, pois, o Senhor veio de Sinai, ele subiu de Seir, e resplandeceu desde o monte Parã, e veio com 10 milhares de santos à sua direita, e havia para eles o fogo da lei. Santo Deus. Esse verso 2 é o verso que a gente vai estudar com mais atenção, porque ele é o que tem mais mistério aqui, tá bom? Então, nesse verso 2 aqui, ele está falando que o Senhor ele veio do Sinai, né? Então, porque foi a primeira aparição que Deus veio, né? Ele veio ao Monte Sinai para entregar os 10 mandamentos a Moisés. E aqui dá um detalhe importante, porque quando a gente lê lá no Êxodo, né? Quando Deus vem ao encontro de Moisés e dá as tábuas dos 10 mandamentos para ele, a gente tem a impressão que ele vem sozinho, né? Mas aqui nesse verso aqui deixa bem claro que ele veio com milhares de santos. Quem são esses santos? São os santos anjos do Senhor, né? Então, e havia para eles o fogo da lei. Então, por que o fogo da lei, né? Então a gente vai entender quem são esses santos que vieram com Deus e vamos estudar também aqui por que tem essa expressão aqui, o fogo da lei, né? Então, aqui, ó, primeiro, vamos estudar o fogo da lei. No Êxodo 19, capítulo 19, verso 18, o Monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça, como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente. Então, por isso tem essa expressão fogo da lei. Porque quando ela foi entregue a Moisés no Monte Sinai, o monte estava em chamas, porque o Senhor desceu em chamas e o monte fumegava, né? Da mesma forma que Deus desceu sobre aquela sarça, quando ele foi falar com Moisés, a sarça ardente, ela estava pegando fogo, mas ela não se consumia. Então, por isso que Moisés também, quando Deus desceu com fogo lá no Monte Sinai, Moisés não foi consumido pelo fogo, né? Porque o nosso Senhor, ele desceu em chamas, mas não consumia a montanha da mesma forma que ele não consumia a sarça. Amém? E também, outro motivo da expressão fogo da lei, porque nós somos purificados pelo fogo, né? No Evangelho ensina isso para nós também, né? Que nós temos que passar pelo fogo, né?
para ser purificados por ele, né? E o fogo é a palavra de Deus, é os mandamentos de Deus. Então a lei ela nos revela os nossos pecados, né? E nós enxergamos como nós somos imperfeitos e nós conseguimos ver as impurezas que estão dentro da nossa alma. E pela graça santa de Cristo, quando nós enxergamos os nossos defeitos e nos arrependemos e pedimos perdão a Deus em nome de Jesus Cristo, nós somos limpos pela graça santa de Cristo. Ele nos purifica e nós somos apresentados em santidade, com vestes brancas diante do Senhor. Então é por isso que tem esse termo fogo da lei. E também porque pela lei, aqueles que forem desobedientes à lei de Deus e ao Evangelho de Cristo sofrerão a ira de Deus, né? O fogo da ira, a dor, o fogo vai queimar, vai doer lá no inferno, né? Então isso é para a vida eternamente, né? Então a lei ela serve tanto para nos purificar, aqueles que se arrependem e estudam a palavra de Deus, mas também serve para punir os desobedientes, amém? Então por isso tem esse termo, o fogo da lei. Agora, quem são os 10 milhares de santos à sua direita, né? Eu fui pesquisar, aí eu não sou calvinista, né? Mas eu vi um comentário do Calvino que ele foi muito feliz nesse comentário aqui, né? Ele pegou o Salmo 68:17 e para mostrar quem são esses santos que estão com Deus, né? E é incrível, né? A Bíblia tem as respostas para todas as dúvidas que tem na Bíblia, tá? Então não tem que ficar procurando em outro lugar, né? Se está com alguma dúvida sobre a Bíblia, procure na Bíblia que vai ter a resposta, tá bom? Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Olha aqui, ó, no Salmo 68:17, Deus revelou a Davi que lá no Monte Sinai, Deus desceu com anjos, né? Com milhares de santos anjos, né? Com carros, olha essa coisa, com carros de anjos, carruagens de fogo, né? Tem várias versões, né? Carruagens de fogo, carros, tem as rodas de Ezequiel, mas tudo está falando de anjo, tá bom? Então, esses santos que vieram com Deus no Sinai, aqui no Salmo, tem a resposta que são os santos anjos de Deus, né? Porque Deus é cercado de seus santos anjos, né? Isso também está em Apocalipse, capítulo 5, verso 11. E olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciões, e o número deles era miríades de miríades e milhares de milhares, né? Então, tanto o apóstolo João viu o nosso Deus cercado de anjos, e tanto o rei Davi teve a revelação que ele desceu no Monte Sinai com os seus santos anjos, né? Porque ele está sempre cercado de seus santos anjos. Eles estão sempre dando glória a ele e fazendo a vontade de Deus, né? Então, ficou bem claro essas questões, né? Vamos para o verso 3 agora. Agora vai ser uma preparação para o povo de Israel receber a bênção, né? Ele vai dar uma bênção coletiva para Israel primeiro e depois vai dar a bênção individual, né? Aqui, verso 3. Na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão. Postos serão no meio entre os teus pés. Cada um receba das tuas palavras. Santo Jesus Cristo. Então, para a gente receber das palavras do Senhor, nós temos que estar aos pés do Senhor, Santo Jesus Cristo. Então, como que a gente está aos pés do Senhor? Em oração, cara no chão, quebrantamento, humilhação. Quando você se prostra diante do Senhor e você está diante dos seus pés, prostrado diante dos seus pés, igual aquela mulher que lavou os pés do Mestre com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos, Santo Jesus Cristo. Esses vão ouvir palavras de benção. E foi o que Jesus Cristo abençoou aquela mulher, perdoou os pecados dela, né? E diz que sempre a gente tem que lembrar dela, né? Olha que bênção maravilhosa que aquela mulher recebeu. Então, isso aqui que está falando. Para você receber a bênção de Deus, vocês têm que estar prostrados diante dos pés do Senhor. Verso 4. Moisés nos deu a lei por herança da congregação de Jacó. Então, a lei é uma herança. E herança é aquilo que tem valor. Vocês têm dado valor à sua herança, à lei de Deus, à palavra de Deus? Então, tenham essa herança no coração de vocês. Guardem, isso é valioso, tá bom? É uma promessa. É uma herança. É um tesouro. A palavra de Deus é um tesouro. Ela é vida. Lembra que a gente estudou no capítulo passado que a palavra de Deus é vida? Santa Deus. Então, guarde a vida dentro dos seus corações, tá bom? Verso 5. E o Senhor foi rei em Jesurum, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel, né? Esse Jesurum aqui, eu não sabia o que era, né? Fui pesquisar. É um apelido carinhoso que Deus deu para a nação de Israel, né? Deixa eu ver aqui o significado aqui de Jesurum. O querido povo reto. Então toda vez que você vê Jesurum na Bíblia, é o querido povo reto. É um carinho carinhoso que Deus deu à nação de Israel, tá bom?
Agora aqui ele vai começar as bênçãos individuais, né? Aí, aqui, ó, verso 5 aqui, ó. O Senhor foi rei em Jesurum. Por isso que tem o título aqui, a majestade de Deus. Deixe que Deus seja rei na tua vida de vocês, que ele governe, que ele te conduza aos caminhos. Siga as ordens do Senhor, siga a palavra de Deus e você será abençoado, amém? Então que nosso Deus seja nosso rei, que Jesus Cristo seja o nosso rei, amém? Se ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Então essa é a majestade de Deus. Mas é necessário que você deixe ele governar a tua vida, amém? Porque tem muitas pessoas que não têm ele como rei, que elas querem governar suas próprias vidas, né? Então não tente governar sua própria vida, você vai se perder, amém? Mas se você deixar o rei dos reis governar a sua vida, você será abençoado, amém? Agora vai começar as bênçãos individuais. Vai começar com a tribo de Ruben, né? Que é o primogênito, tá bom? Verso 6. Viva Ruben e não morra, e que os seus homens sejam numerosos. E isto é o que disse... Ah, não, aqui. Aí já foi... Viva Ruben e não morra, e que seus homens sejam numerosos. Então, a bênção de Ruben é a multiplicação, né? Que a multiplicação seja na vida de vocês também, amém? Agora, a próxima vai ser a tribo de Judá. Verso 7. E isto é o que disse de Judá. Ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e introduze no seu povo as suas mãos lhe bastem, e tu lhe sejas em ajuda contra os seus inimigos. Então aqui tem bênção maior do que Deus ouvir a sua voz e te ajudar contra os seus adversários, que essa seja a bênção na vida de vocês também, amém? Que Deus escute as orações de vocês, que as suas mãos te bastem, né? Que tudo que você faça você consiga resolver, porque Deus estará com você, e que Deus dê a vitória sobre suas adversidades, sobre seus inimigos, amém? Verso 8. Agora é a tribo de Levi. E de Levi disse: Teu tumim e teu urim são para o teu amado, que tu provaste em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá. Então aqui Deus está dando uma puxada de orelha na tribo de Levi aqui, santo Deus, né? Então aqui Deus deu um presente para Levi, né? Que foi essas duas pedras, a pedra de Tumim e a pedra de Urim. Com essas duas pedras, os sacerdotes eles tomavam as decisões, Deus ajudava eles a tomar as decisões, né? Dependendo qual pedra que eles tirassem sorte, se desse Tumim, eles tomavam a decisão. Se fosse Urim, era outra decisão, né? Então, através dessas pedras, Deus orientava o povo. Só que aqui Deus está falando com eles assim, né? Levitas são para o teu amado. Deus ama eles, né? Mas vocês provaram o Deus que te ama em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá, né? Que foi lá onde Moisés feriu a rocha 2 vezes e não engrandeceu o nome de Deus, e por isso que ele não pôde entrar na terra prometida, né? Moisés é da tribo de Levi, né? Deus está puxando a orelha do Moisés, de Arão e dos levitas aqui, né? Mesmo eu amando vocês, vocês me provaram, né? Santo Deus. Mas Deus é amoroso, né? Ele fala aqui de uma forma carinhosa, né? Verso 9. Aquele que... dos levitas ainda, tá? Verso 9, verso 10. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe: Nunca ouvi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimou a seus filhos, pois guardaram a tua palavra e observaram o teu conserto. Então, mesmo eles não vendo o Deus, essa geração que estava lá, né? Que chegou na terra prometida ali, né? Porque quem viu o Deus foi a geração passada, né? Eles chegaram até ali porque eles tiveram fé, foram fiéis, né? É isso que Deus está falando aqui. Verso 10. Ensinaram os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel, e levaram incenso a teu nariz e o holocausto sobre o teu altar. Então aqui está falando que os levitas, que são sacerdotes, que levavam o incenso, que são responsáveis pelo sacrifício, né? Então Deus deu essa honra para os levitas, né? De servirem a casa do Senhor. Verso 11 é dos levitas também. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e a obra das suas mãos te agrada. Fere os lombos dos que te levantam contra ele e o aborrecem, para que nunca mais se levantem. Então aqui Deus está dando autoridade para os levitas, que se eles fossem fiéis, estivessem levando o incenso, fazendo sacrifícios, sendo obedientes, servindo a Deus na sua casa da forma correta, eles venceriam os que aborrecem ao Senhor e os que perseguissem Israel também, né? Verso 12 vai falar de Benjamim agora. E de Benjamim disse: O amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor protegerá, e ele morrerá
entre os seus ombros. Olha que bênção bonita, né? Então aqui, ó, que seja na nossa vida também, né? Aqui, ó, de Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele, e todo dia o Senhor o protegerá. Que o Senhor proteja nós todos os dias das nossas vidas, amém? Que o nosso amado more junto conosco, né? Que agora o habitar dele é no nosso coração. Antes Deus habitava com eles numa tenda, né? Junto com o acampamento deles. Agora Deus está mais próximo de nós, Ele está no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Verso 13. Agora vai falar sobre a bênção sobre a tribo de José. A tribo de José foi privilegiada. São vários versos que Deus vai abençoar a tribo de José. Lembra que José era o preferido de Jacó? Né? Ele recebeu aquela túnica de várias cores, que Deus abençoava o José em tudo. Vocês conhecem a história de José. Quem não conhece, assista a minha playlist do estudo sobre Gênesis, né? Que vai ter lá a história do José, que a vida de José foi abençoada em tudo, né? E até aqui, a tribo dele está colhendo dos frutos ainda da obediência de José. Então, se você quer abençoar a tua família, as tuas próximas gerações, seja uma bênção, seja uma pessoa obediente a Deus, que acredite nos seus sonhos, que luta. Veja todas as coisas lindas que José fez, que Deus fez na vida de José. E até aqui, nesse dia, os descendentes de José estão colhendo do fruto da obediência de José. Então, sejam obedientes à palavra de Deus e seus filhos e netos vão ser abençoados. Amém? Aqui, ó, verso 13. E de José disse: bendito do Senhor seja a tua terra, com o que há de mais excelente nos céus, com o orvalho e com o que há no abismo que jaz abaixo, e com as mais excelentes novidades do sol, e com as mais excelentes produções da lua. Eu vi essa parte aqui, produções da lua, eu não entendi, né? Aí eu fui pesquisar, porque eu de agricultura não entendo muita coisa não. Aí eu fui pesquisar, né? A lua influencia alguma coisa em colheita, né? Em plantação? Aí eu fui pesquisar, vi na Wikipédia ali, né? A lua influencia na quantidade da seiva que percorre o caule das plantas. Além disso, a luminosidade da lua, apesar de menos intensa do que a luz solar, penetra no solo e acelera o processo de germinação das sementes. Olha que coisa mais linda. Então, o que Deus está falando aqui, que as mais excelentes novidades do sol e com as mais excelentes produções da lua, Deus ia abençoar as plantações da tribo de José, que a semente ia crescer tanto durante o dia, mas ia acelerar também durante a noite, e a colheita deles ia ser perfeita. Olha que coisa mais linda, né? Aqui, ó, verso 15. E com a mais excelente dos montes antigos, e com o mais excelente dos outeiros eternos. Aqui já é promessas celestiais, né? Tudo que fala eterno é promessas celestiais, né? Esses montes antigos é o Monte Sião, lá no céu. Então aqui Deus está prometendo os montes mais excelentes lá no céu. Porque na casa de meu pai tem muitas moradas, né? Deus está prometendo coisas incríveis para eles lá no céu. Santo é Jesus Cristo. E outeiros eternos. Verso 16. E com o mais excelente da terra, e com a sua plenitude, e com a benevolência daquele que habitava na sarça. Deus falando com Moisés na sarça, lembram? A bênção venha sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Aqui, ó, José ele foi uma pessoa separada, ele foi uma pessoa santificada, da mesma forma que Deus está fazendo com Israel. Ele separou esse povo, santificou esse povo para o representar na terra. E da mesma forma que Deus escolheu a mim e a você, que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, para vocês serem santos, separados, para vocês brilharem a luz de Cristo dentro de vocês. Santo é Jesus Cristo. Agora aqui vai falar sobre a bênção de Efraim e Manassés. Será que sobrou alguma coisa para eles, né? Porque Deus deu tanta coisa para José lá, né? Sobrou sim, porque Deus tem bênção para todos, né? Deus não faz acepção de pessoas, Deus ele ama todos. Só que aqueles que servem mais vão colher mais, né? Quem planta mais, colhe mais, né? José, ele foi uma pessoa que agradou muito o nosso Deus e agradou muito seu pai Jacó, né? Então, agrade seus pais aqui na terra, né? Tem mandamento, né? Honra teu pai e tua mãe e você será abençoado, né? Então, vamos obedecer seu pai e a mãe, agradar seu pai e a mãe, principalmente nosso pai que está no céu. Verso 17. Ele tem a glória do primogênito do seu boi, e as suas pontas são pontas de unicórnio. Com elas ferirá os povos juntamente até as extremidades da terra. Estes, pois, são os 10 milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manassés. Então aqui Deus está dando poder para eles para vencerem seus inimigos também, né? Então Efraim e Manassés serão um povo abençoado e protegido por Deus.
Verso 18. E de Zebulon disse Zebulon: alegra-te nas tuas saídas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Zebulon, como tem um vídeo aqui no meu playlist do Deuteronômio, né, do estudo, que Zebulon, eles habitaram naquela região do Mar da Galileia, né? Então eles eram um povo pesqueiro, um povo de barcos. Então aqui por isso que Deus está falando aqui, ó, alegra-te nas tuas saídas. Toda vez que eles iam sair de barco, nas suas navegações, para que eles se alegrassem, porque Deus estava com eles, né? E de Issacar nas suas tendas, porque eles habitavam em tendas, né? Aqui o verso 19 é sobre eles ainda. Eles chamarão os povos ao monte. Ali oferecerão ofertas de justiça, porque chuparão a abundância dos mares, né? O Zebulon, porque é um povo pesqueiro, e os tesouros escondidos na areia, que é o povo de Issacar, porque eles eram um povo nômade que vivia em tendas, né? Então Deus vai abençoar eles tanto na areia do deserto quanto nos mares. Santo Jesus Cristo. Verso 20. E de Gade disse: bendito aquele que faz dilatar a Gade, que habita com leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça. Então aqui Deus está bem dizendo aquele que faz dilatar a Gade. Aqui, todo aquele que ajudar a tribo de Gade vai ser abençoado também, né? Da mesma forma que todo aquele que ora por Israel e pede a proteção de Israel será abençoado, e todo aquele que maldizer Israel é amaldiçoado. Deus está fazendo uma promessa aqui à tribo de Gade, que quem estiver a ajudar a ele será próspero, mas quem for contra ele também não vai ser boa coisa, né? Verso 21 é sobre eles ainda. É sobre a tribo de Gade. E se proveu da primeira parte, porquanto ali estava escondida a porção do legislador, pelo que veio com os chefes do povo e executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. Então aqui eles iam ser bom de eloquência na política. Então é uma tribo que Deus abençoou para eloquência, para influenciar as lideranças, né? Verso 22, a tribo de Dan. E de Dan disse: Dan é leãozinho, saltará de Bazã. Então a menor bênção ficou para Dan. Por que será? Porque a tribo de Dan ela se rebelou no deserto contra Moisés, né? E metade da sua tribo foi destruída, foram mortos. Então é uma tribo pequena, mas os fiéis que sobreviveram dessa tribo de Dan, que é uma tribo pequena, receberam a sua bênção também, né? Verso 23. E de Naphtali disse: farta-te, ó Naphtali, da benevolência, e enche-te da benção do Senhor, e possui o ocidente e o meio-dia. Né? Então de Naphtali aqui, Deus promete terras para ele, né? As terras do ocidente e do meio-dia. Então aqui ele está dando territórios para a terra de Naphtali, né? E farta-te, fartura, que a fartura esteja nas nossas vidas também, né? Em nome de Jesus. Verso 24. E de Azer disse: bendito seja Azer com seus filhos, agrade a seus irmãos, e banhe em azeite o seu pé. Isso aqui é legal, hein? Aqui, a tribo de Azer, Deus está bem dizendo ele: seja Azer com seus filhos. Então aqui, Azer e seus filhos serão abençoados. E ele está dando uma ordem para a tribo de Azer, uma promessa também: agrade a seus irmãos. Então é importante que nós agrademos os nossos irmãos. Isso é o que o Senhor Jesus Cristo ensinou: ame ao próximo como a ti mesmo. Se você fizer bem ao teu próximo, você amar os que estão ao teu redor, esse bem vai retornar para vocês. Isso aqui está muito bem claro aqui, ó. Agrade a seus irmãos. E, consequência disso, você banhe em azeite o seu pé. O seu pé vai ser cheio de azeite, você vai ter fartura. Você vai ser cheio do Espírito Santo, que é o que simboliza o azeite, né? Mas aqui nessa época aqui, era fartura. Quem tinha o azeite não passava necessidade, né? Então, ajude o teu próximo. O bem que você plantar, você vai colher. Amém? Verso 25. O ferro e o metal será o teu calçado, e a tua força será como os teus dias. Então aqui, né, a tribo de Azer, também eles iam herdar uma terra cheia de minerais de ferro, né? Então e esse ferro e esse metal ia ser o teu calçado, ou seja, eles iam pisar sobre essa terra cheia de minerais, cheia de ferro. Então aqui, ó, e a tua força será com os teus dias. Então quem domina o ferro tem armas, quem domina o ferro tem ferramentas. Então é um povo muito abençoado e próspero, essa tribo, né? Verso 26. Agora aqui já foi a bênção das 12 tribos.
do verso 26 agora, ele vai começar a falar do Israel num todo, tá bom? Não há outro, ó Jesurum, que é aquele apelido carinhoso que Deus deu para Israel, né? Que significa o querido povo reto, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda e com a sua alteza sobre as mais altas nuvens. Então aqui, ó, aqui tá falando que nosso Deus ele cavalga sobre as nuvens. Lembram lá no Apocalipse que Jesus Cristo virá cavalgando num cavalo branco com os seus milhares de anjos e seus santos anjos atrás dele quando ele vier buscar a sua igreja na sua volta gloriosa no arrebatamento? Então aqui está confirmando o Apocalipse, tá bom? Que nosso Senhor ele tem um cavalo branco e ele cavalga sobre as nuvens, santo Deus. E todo olho verá ele cavalgando e vindo buscar a sua igreja, né? Verso 27. O Deus eterno te seja por habitação, e por baixo de ti estejam os braços eternos. E ele lance o inimigo de diante de ti, e diga, destrói-o. Israel, pois, habitará só, e seguro na terra da fonte de Jacó, na terra de cereal e de mosto, e os seus céus gotejarão orvalho. Esse verso 28 aqui, ó, Israel vai habitar num lugar seguro na terra da fonte de Jacó, e habitará só. Né? Por que habitará só? Vocês veem que Israel é o único representante de Deus lá no Oriente Médio. Todos os países à sua volta são islâmicos ou têm outra fé. Então Israel está isolado ali. Ele habita só ali. É só ele e Deus ali. O resto é tudo inimigo. É todo o povo querendo destruir Israel, né? Então isso aqui cumpriu. Israel está num lugarzinho ali só, isolado. É aquele pedacinho pequeno de deserto ali que Deus abençoou, que todo mundo tem inveja dele, quer destruir, porque ele é representante de Deus ali. Ele habita só. Só que ele habita numa terra que tem cereais, que tem um mosto, né? E que goteja o orvalho. Então eles são abençoados e prósperos aí, porque eles habitam só no sentido de que eles são o único povo que adora a Deus. Mas eles não estão só, porque nosso Deus Altíssimo e os seus santos anjos guardam Israel, né? Verso 29. Bem-aventurado és tu, ó Israel. Quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, e o escudo ao teu socorro, e a espada da tua alteza, pelo que os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas, né? Então aqui nosso Deus ele está prometendo que se Israel for fiel a ele, cumprir seus mandamentos, Deus vai dar vitória para eles em tudo, né? E a gente está vendo que Israel está sob ataque. Vamos orar por Israel, porque tem promessa. Quem ora por Israel é abençoado, e quem é contra Israel é amaldiçoado, né? Então vamos levar nossas orações a Israel, tá bom? Porque é um povo que Deus escolheu. Da mesma forma que nós, igreja, somos um povo que Jesus Cristo escolheu e deu sua vida por nós, tá bom? Então nós somos um povo santo, separado. E nós devemos estar junto com nossos irmãos na Israel, tá bom? Essa é a palavra para nós hoje. Deus abençoe todos vocês. Ora a Deus por mim e pela minha família. Que Deus seja sempre hoje eternamente louvado. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.